Bacana. E conta para nós aí, qual foi a outra situação ruim que você viveu na sua vida? Que eu também quero entender essa sua outra profissão, que é consultora do Terra, mas Uhum. eu não sei se vem antes ou vem depois, conta para nós. Vem depois. Eu ainda no meio, né, trabalhando só com Instagram e com a parte de publicação, de publicidade, de parcerias. E no final do ano de 2021, do ano retrasado, eu tive uma notícia que meu pai tinha sido diagnosticado com câncer, e aí me abalou demais, né, que eu sempre fui muito próximo, e eu não conseguia voltar para lá, porque estava toda a questão da pandemia e tudo. Isso aí abalou muito minha emoção. Eu já tinha vindo, né? E quando todo mundo entrou na pandemia, Roger, naquela quarentena, eu estava saindo de uma quarentena de 3 anos, né? De 2 anos, 3 anos, já perdi as contas. E aí, para mim, emocionalmente foi terrível, né? Porque eu tinha passado por todo aquele processo traumático e aí entrou a pandemia. Sei que foi difícil para todo mundo em vários aspectos. Para mim, foi nesse aspecto, mas e por outro lado, eu comecei a trabalhar mais, porque eu trabalhava no Instagram. E aí aconteceu isso do meu pai, desse diagnóstico, e aí eu passei um momento muito difícil, foi o ano passado, aqui nos Estados Unidos, até quando eu consegui voltar para lá, que eu fui para dar um suporte para ele. Graças a Deus, ele fez uma cirurgia, retirou uma parte do intestino, mas não precisou fazer quimioterapia nem nada. Mas a minha mãe não estava lá, naquele momento ela estava sozinha e precisava de um suporte, até que a minha mãe também ela é médica também, mas ela tem problemas cardíacos. E eu estava aqui, né? Eu não podia ajudá-los. Então, isso mexeu muito com o meu psicológico. Eu tive crise de ansiedade aqui e fui para o Brasil, consegui ir para o Brasil em julho, como muita gente me acompanhou lá. E eu era suposto eu passar um mês, eu passei 3 meses lá, porque eu fui fazer uns exames de rotina e nos exames de rotina eu tinha ido para os médicos do Brasil para ver a questão da minha coluna, porque até então eu não tinha ido para nenhum médico do Brasil, eles tinham todos me acompanhado virtualmente, e eles queriam me ver, refazer todos os exames para saber se a cirurgia estava perfeita, do jeito que eles imaginavam e tudo, porque eu mandava só os exames aqui, e eu não tinha um acompanhamento depois da cirurgia, não tive um acompanhamento apropriado, nem a fisioterapia, eu tive assim, aquilo que eu comentei aqui. O que eles podiam, os profissionais, que eles foram indicados a fazer, eles fizeram da melhor forma que eles podiam, mas era diferente do que eu precisava. E aí fui para o Brasil para fazer isso tudo. E aí eu tive o primeiro impacto, né? Porque assim, eu estava com a minha perna me incomodando muito, que eu fiquei com esse nervo danificado e eu queria parar de tomar esse medicamento que muitas vezes me tirou. Eu trabalhava com mídia social, mas tinha eventos quando as pessoas me chamavam e eu às vezes eu dizia que não, porque eu não sabia como é que eu ia estar por causa do medicamento. E ninguém sabia disso, né? Às vezes eu tinha uma live marcada e eu ia para aquela live e quem me conhecia bem sabia que eu estava um pouco dopada, porque mesmo que ninguém percebesse, quem me conhecia sabia que eu tinha tomado o remédio. E aquilo eu terminava a live, eu chorava bastante, porque eu queria uma vida normal. Eu deixei de ganhar alguns patrocínios por conta disso, porque eu dizia não, porque eu não ia para lugares, às vezes aqueles remédios me deixava depressiva, me deixava muito ansiosa, tirava a minha memória, às vezes eu ia falar alguma coisa e esquecia, e aí eu não tinha uma vida normal por trás das câmeras, então assim, estava bem difícil. Aí quando eu fui para o Brasil, eu fui na busca de encontrarem alguma solução para essa sequela que eu fiquei na perna para que eu não precisasse tomar mais esse remédio, né? E aí eu tive o primeiro choque que o médico falou assim: olha, aquela cirurgia tá ok, mas não tá perfeita do jeito que a gente gostaria. Talvez a gente precise refazer essa cirurgia. E aí eu já comecei eu ficar desesperada, porque eu já fui ali para, depois de tudo que eu tinha passado, para poder dar um suporte para meu pai, e eu tinha acabado de sair dessa jornada terrível, pensando que nunca mais eu ia passar por isso, né? E eu já me desequilibrei. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu fui para fazer, eu aproveitei que eu estava lá para fazer. Aí ele falou: não, vamos fazer o seguinte: eu vou te dar mais 6 meses para você voltar para os Estados Unidos. Você vai fazer alguns exercícios, vai fazer algumas atividades que eu vou falar para suportar tal parte do seu corpo. E a gente vai ver se o osso ele desenvolve, enfim.
em 6 meses a gente decide se vai ou não fazer a cirurgia. Aí eu falei, tá certo, mas ali já me abalou. Aí eu fui fazer outros exames de rotina. E assim, ainda me emociono muito. Desculpa em si eu me emocionar aqui, mas é uma coisa muito recente. Mas em um dos exames, os médicos insistiram para que eu fizesse o exame que meu pai fez. Mesmo eu sendo jovem, né? Meu pai só fez esse exame quando meu pai tinha 74 anos, que é a idade que ele tem agora. E eu fiz esse exame e, para minha surpresa, eu estava com um tumor. E o tumor foi ali naquele momento, a minha mãe estava dentro da sala de cirurgia como médica também, ela autorizou a retirada do tumor, mesmo sendo na sala de exame. E foi para biópsia e tudo. E assim, tentando resumir ao máximo, mas é uma coisa que eu só abri a público a semana passada, né? Que eu fiz uma live sobre isso. Muitas pessoas não entenderam por que eu tinha sumido por algum tempo, sabiam que eu estava no Brasil cuidando dos meus pais, mas eu tive que fazer isso, esse procedimento, que por si só já é bem invasivo, né? Eu precisei ficar sem me alimentar uns dias antes. E aí o médico, quando chegou a biópsia, ele me deu uma notícia boa e uma notícia ruim. Ele disse que o meu diagnóstico foi muito ruim, mas que tudo tinha sido retirado ali. Só que para ele ter 100% de segurança, ele precisava que fosse para a sala de cirurgia naquela mesma semana. Aí, mais uma vez, voltei para a sala de cirurgia. E aí eu perdi bastante peso, né? Também, não só o meu emocional, que eu não estava conseguindo me alimentar, mas a questão mesmo do tumor ser no meu aparelho digestivo, aparelho digestivo que eu falo que é completo, né? Mas eu precisei ficar sem me alimentar antes e dessa vez depois também da cirurgia. E eu tive uma hemorragia depois da cirurgia. A cirurgia deu tudo certo, mas eu tive uma hemorragia. E foi contando para o meu emocional piorar cada vez mais. E ali meus pais estavam naquela situação, né? E foi muito, muito difícil. Dentro da hemorragia, os médicos falaram para ficar em observação. Graças a Deus, estancou a hemorragia. Eu não precisei voltar mais uma vez para o hospital. Só que acho que 3 dias depois, eu tive uma arritmia cardíaca. Do nada, tive uma arritmia cardíaca e fui para uma emergência. E a cardiologista fez todos os exames e falou que tinha um desvio na válvula mitral, mas era uma coisa ínfima que por si só não teria causado tudo que causou na arritmia cardíaca. E que eu precisava muito fazer um tratamento tipo de choque para a questão das minhas emoções, porque poderia ter sido fatal. Imagina, eu que os médicos me deram poucos meses de vida lá, me deram um diagnóstico que eu não ia sobreviver à cirurgia da coluna, depois outro diagnóstico que foi retirado um tumor já grave, e aí imagina eu morrer por causa de uma ansiedade, né? Do Credo. emocional. Eu vejo que as coisas na sua vida, assim, elas são muito, assim, intensas, né? Tipo, você tá bem hoje? Tô bem, eu tô ótima. Graças a Deus, porque Tô olha, ótima. a gente vai ouvindo e a gente vai, né? Meu Fica Deus. tranquilo. E é por isso que a minha vida mudou, e assim, que mudou todo o meu foco, porque eu só via pessoas falando para mim, me dando os diagnósticos dela, né? E aí, quando eu fiz isso, aí eu fui na cardiologista, e a cardiologista me prescreveu óleos essenciais. Ué, Aí eu falei, como assim? Aí eu chorava, né? Eu falei pra minha mãe, ela não sabe da minha história, porque eu tomei todos os remédios mais potentes na minha vida, pra tudo que você imaginar, pra dor, pra ansiedade, por causa desse momento. Depois, enfim, eu tomar óleo essencial, eu não vou melhorar. E eu desesperada, porque eu tinha que voltar para os Estados Unidos. Já estava lá há muito tempo, eu tinha que voltar, eu estava só fazendo exame, acontecia uma coisa em cima da outra, foi a minha coluna, o médico falou que queria fazer cirurgia da minha coluna de novo, depois esse tumor, e depois, né, agora essa ansiedade, e aí eu fiquei realmente, a médica falou, olha, você está tendo uma crise de pânico, aí eu fui diagnosticada com transtorno pós-traumático, né, por tudo que aconteceu. E aí eu falei, mas não, gente, eu sempre fui forte, imagina, eu não sei o quê. Ai, não tem nada a ver com ser forte ou ser fraco, não.
é o organismo da pessoa, exatamente por você ser forte o tempo todo, tá ali por todo o tempo para todo mundo, você cuidou muito das pessoas e é hora de você cuidar de você. E eu falei, mas eu não tenho tempo de cuidar de mim, eu preciso voltar para os Estados Unidos. Aí, quando eu descobri que eu não conseguia nem ir da casa dos meus pais, que era uma quadra da praia, para a calçadinha caminhar, porque eu estava com medo de morrer. Eu estava com medo, mas o medo era real, porque eu realmente foi muito grave o que aconteceu comigo dos batimentos oscilarem e a minha pressão despencar. E a minha mãe estava do meu lado para me medicar, estava com todos os aparelhos lá. Eu tinha essa sorte, esse privilégio, como os meus pais são médicos e têm todos os aparelhos, eles me socorreram lá. Mas eu estava com medo de ficar sozinha. A minha mãe revezava entre ficar com meu pai no andar de cima e ficar comigo. E ali, assim, eu falei, não, não, pronto, é o fim. Imagina, por tudo que eu passei, eu estar aqui agora, imagina eu que já peguei a minha mochilinha pequenininha que tem ali, botei nas costas, subi no camelo e fiquei no deserto. Passei uma semana lá e já viajei tanto canto sozinha e agora eu não consigo ir no banheiro sozinha porque eu tenho medo, eu tô com medo de acontecer alguma coisa e morrer. E o meu medo de morrer era mais porque eu queria cuidar dos meus pais, eles precisavam de mim naquele momento, sabe? E aí, quando aquela médica falou dos óleos essenciais, eu falei, aí eu fiquei desesperada. A minha mãe falou, não, mas vamos, eu já conhecia os óleos essenciais, eu sabia. Eu não tinha tanta intensidade com os óleos essenciais. Uma amiga minha tinha me presenteado com um óleo essencial para me acalmar quando eu tivesse às vezes assim, mas eu nunca me lembrava de usar quando eu estava num momento muito. Eu me lembrava de vez em quando eu ia meditar ou quando eu estava um pouco ansiosa. E eu sabia que me ajudava um pouco, mas eu não usava frequentemente. Aí eu falei, tá bom, eu vou fazer. Aí eu peguei o óleo essencial de copaíba, que a médica me deu para o meu sistema nervoso, e comecei, ela mandou usar embaixo da língua. É claro, gente, que a médica, antes de fazer isso, ela teve a responsabilidade de fazer todos os exames dentro do hospital, verificou que não havia nenhum diagnóstico que poderia me comprometer, né? Ela viu o que poderia fazer e tentou essa forma primeiro. E o que eu agradeço a ela, vou agradecer a minha vida inteira. Ela me deu esse medicamento para minha ansiedade, medicamento não, o óleo essencial, pediu para eu tomar embaixo da língua, só que eu estava muito, muito, muito ansiosa, né, com tudo que estava acontecendo, mandou tomar, eu estava sem dormir há uma semana, eu tinha medo de dormir, e ali, quando estivesse dormindo, eu passar mal, morrer e ninguém ver, então eu ficava atenta com o celular na mão, e ela me passou mais 2 óleos essenciais para me ajudar a dormir, e mais um para eu ficar passando, que era para ansiedade também, o Adaptive. E eu falei, tá, vai lá. Aí eu comecei a usar, mesmo sem acreditar, né? Só que eu fui melhorando, consegui voltar para os Estados Unidos, vim super tranquila para os Estados Unidos, não tive nenhuma crise mais de ansiedade. Só que, Roger, simplesmente eu estava tão focada na minha ansiedade e no tudo que tinha acontecido que eu percebi que eu estava esquecendo de tomar o remédio para dor. Mas eu esqueci de tomar remédio que eu tomava quando eu tinha dor. Então já fazia quase um mês ali, 20 e poucos dias que eu não tomava. E eu falei, nossa, que estranho. E eu precisava tomar muito, às vezes 2 vezes por dia, para poder aliviar, porque quando aliviava, não passava dor. Ele só me dopava mais, porque como é no nervo, então muito forte. E aí eu falei, não, não pode ser, é coincidência. E aí eu comecei a estudar os óleos essenciais. Mas não é estudar, procurar no Google, não. Eu fiz um curso profissional de aromaterapia com uma das pessoas que é do Brasil, que ele é cientista, que é super estudioso. Eu fiz um curso com médico funcional. Hoje eu sou mentoranda também de um dos médicos também que medicina, eu estou quase me formando em medicina aromaterapeuta. Só que, assim, e comecei a estudar os estudos científicos, tem vários estudos científicos aqui no PubMed e várias fontes onde eu pude estudar e descobri que o óleo essencial de copaíba, ele tem o beta-carofileno, que também é até comparado com o CBD, né, que muita gente usa, e que tem várias contraindicações, não contraindicações, mas tem várias dificuldades. Por exemplo, alguns lugares não é legal,
outros lugares não, você tem mais dificuldade, a questão financeira, e também o óleo de copaíba, ele não tem os efeitos psicodélicos que tem o CDB, ou o... É porque eu não sei se eu posso falar os nomes aqui, mas tudo bem. Pode, é cannabis, pode falar. Pode. Esse canal aqui pode falar à vontade. Pronto. Então, não tem os mesmos efeitos, é mais barato e, além do mais, ele atua, o beta-carotenoide, ele atua no sistema, e diretamente no sistema límbico da gente, regulando as emoções. Então, ele foi regulando e tirando as inflamações do corpo. Por isso que eu nunca tinha sentido alívio, porque eu estava tratando a minha dor. E eu tinha uma inflamação generalizada. Quando a gente tem, seja lá no intestino, hoje eu já estou fazendo, estou estudando pra caramba, e eu aprendi e aprendo muita coisa todos os dias. Inflamação generalizada, né? Qualquer coisa, até no intestino, às vezes a gente tem problema no intestino e não sabe que aquilo ali pode causar uma inflamação neurológica. Né? Muita gente que tem problema de memória ou tá com ansiedade, depressão, muitas vezes pode vir do intestino, então tá tudo conectado. E aí eu descobri que esse óleo essencial que eu comecei a tomar naquela dose que a médica mandou para minha ansiedade, ele atuou diretamente no meu sistema, que a gente chama, né, do HPA, hipotálamo, pituitária adrenal, nas glândulas, e na minha inflamação do meu corpo, e foi aos poucos tirando a inflamação, o que causava a minha dor, né? Eu tenho limitação pouquíssima, eu tenho uma vida normal, mas, Roger, faz em julho, né? Eu não consigo, peraí, julho. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 10 meses que eu não tomo mais esse remédio, 10 meses, desde do que aconteceu, que eu esqueci, eu não tomo mais remédio, falei com o médico que aconteceu, aí ele falou, se você não tá precisando, não toma, tá ok, você tá livre, você não precisa. Já voltei no Brasil em dezembro, falei para o médico, olha, lembra que eu fiquei de vir aqui para a gente ver da cirurgia? E ele fez, e como é que você tá? Eu falei, eu não senti mais dor nenhuma. Aí ele fez, então não tem necessidade, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Eu sei que eu tenho parafusos, eu tenho uma condição especial, que talvez eu precise ter mais cuidado do que outras pessoas. Eu não sei o dia de amanhã, mas eu sei que, assim, que eu tô tendo os melhores meses que eu tive, que nunca mais, assim, que há muito tempo eu achava que eu não ia ter. E, assim, não só tratou do meu físico, como eu me aprofundei para também fazer o exame do tumor, né? O médico me retirou o tumor, mas ele me deu 6 meses para voltar no Brasil. E eu voltei para o Brasil e ele me deu a notícia que não tinha mais nada lá. Eu passei 6 meses trancada, enfurnada no meu computador, lendo artigos científicos como você tratar do sistema gástrico e não ter mais reincidiva, né, não ter tratar toda a inflamação e tudo. E aí eu comecei a usar. E assim eu falei, eu não posso ficar com isso só para mim. Eu não posso. Até porque as pessoas que me acompanham há mais tempo começaram a me perguntar, Kelly, o que está acontecendo? Você está bem? Você está bem? E hoje, graças a Deus, assim, eu não conseguia ficar muito tempo em pé. E esse mês eu fiz a minha primeira palestra em pé, quase 2 horas, falando sobre isso. Eu vou fazer outra amanhã. E graças a Deus a minha história não é contada, ela é vivida. Quem me acompanha há mais tempo, eles vêm me acompanhando, me viram lá nas cadeiras de roda, me viram no andador. Então as pessoas sabem da minha história e me verem hoje lá fazendo uma palestra, né? Até a questão emocional também, que eu não conseguia ir para os cantos. Então, isso para mim não tem preço. Graças a Deus, tem um final feliz. Como eu falo para as pessoas, eu não sei o dia de amanhã, mas essa história já tem um final feliz por todo esse tempo que eu estou sobrevivendo, sem falar que eu falei assim, ok, gente, mais uma vez, né? Falaram, ai, Kelly, você não quer trabalhar na do Terra, não? Eu falei, não, me chama que eu dou o meu testemunho para todo mundo. Dizendo, mas Kelly, você pode só compartilhar. Eu fiz, não, esse negócio de vender não é comigo, e não é mesmo, sabe, Roger? Mas o que aconteceu? Não tá aqui. Mas São esses vidrinhos aí atrás? esses vidrinhos são meus, mas são meus, não, mas assim, eu sou consultora da do Terra
E o que eu faço hoje? Eu escuto as pessoas, os problemas das pessoas, e como, graças a Deus, eu tenho essa base e eu estou sempre estudando mais, eu vou tentar enquadrar alguns óleos essenciais que podem ajudar na vida daquela pessoa, e aí sim eu trago aquelas pessoas para ser membro, e elas mesmas elas podem comprar os produtos dela no site com vantagens de ser membro. É o que eu era. Mas o que eu acho incrível é que sem precisar falar em nenhum momento sobre venda, eu atingi dois rankings que é super difícil ser atingido em um mês só, e eu comecei só agora, né? E Que bom. assim, eu tô muito emocionada, nem não é por causa do ranking, é por causa que a gente fala assim, a gente não sabe do propósito da gente, mas eu terminei. Eu sempre sabia que o propósito meu era ajudar as pessoas, seja economizar, seja aliviar uma dor, né? E aqui não falo só sobre dor emocional, principalmente as pessoas que estão aqui, eu tenho escutado tanto testemunho de pessoas no direct, Kelly, eu estou passando por isso agora, eu gravo uns vídeos que eu tinha dificuldade de dirigir quando eu tive a crise de ansiedade. Roger, quantas pessoas me mandaram direct? Ah, eu passo por isso, me ajuda, me ajuda. E eu fiquei assim surpresa, porque é muito difícil para a gente se expor, né? A gente se expõe na mídia todos os dias, a gente fala sobre coisas boas, mas a gente falar sobre as vulnerabilidades, sobre as fraquezas da gente, às vezes é difícil, tomou um tempo, eu confesso, para que eu fosse lá para falar o que eu passei. Eu já tinha falado sobre o meu processo da questão da coluna, das dores, mas para falar sobre esse meu segundo diagnóstico, né? Foi bem difícil para mim, porque ainda me emociona bastante, mas eu descobri uma coisa, eu descobri que a vulnerabilidade da gente, ela conecta pessoas, traz pessoas para perto da gente, e aquilo ali, você consegue ajudar mais as pessoas com aquilo, e eu descobri que foi juntando os meus pedacinhos, né, que eu me encontrei num todo, num propósito. Hoje, apesar de ter todas essas cicatrizes, né, físicas e psicológicas, eu, eu me encontro na beleza de ser quem eu sou e de fazer o que eu faço. Eu me encontrei e é servindo que, que eu me sinto realizada. É isso aí, parabéns, uma linda história mesmo.